Amém? Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Irmãos, a palavra de Deus ela é sempre muito direta, né? Jesus não usa em nenhum momento de talvez, quem sabe. Não, aquele jovem rico, né? Chega ali, Jesus deixa uma palavra muito clara. Ele não faz rodeio com a situação daquele homem. Nenhum rodeio. Ele simplesmente vai e dá uma palavra direta. Ah, você quer ser perfeito? Ah, você quer me seguir? Vai, vende tudo que tem e segue. Terás um tesouro no céu. Foi muito direto. Não fez um jogo com aquele homem. Não, você é rico? Não é. Quem sabe, né? A sua riqueza pode ser útil ao reino de Deus. Não é, eu vou pensar, eu sei que você tem muita riqueza, você não pode mesmo se desfazer de tudo isso. Vamos dar um jeitinho, eu tenho uma solução. Jesus teria uma solução. Com certeza Jesus teria uma palavra. Ele demonstrou isso naquela tentação, né? É lícito pagar tributo a César? E ele falou, me mostra aí, de quem é essa esfinge? Ah, de César? Dá pois a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ninguém surpreendia Jesus, Jesus sempre tinha uma saída, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele para realizar a obra e não para ser calado pelos homens, exatamente como a igreja de Jesus Cristo hoje. Então Jesus não conjecturava essas situações dúbias. Não, ele ia direto e ele disse para nós que seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. A minha grande luta e o meu grande esforço é que realmente seja gerado um povo valente, um povo sem dúvida, um povo sem talvez, um povo sem quiça, quem sabe, provavelmente, não, mas um povo que realmente diga, está escrito, é assim, o Espírito Santo falou comigo, eu ponho a minha vida à prova e aceito o desafio. Esse é o chamado que o Senhor tem conosco, de levantar um povo como a nação brasileira ainda não viu. Levantar uma geração Jesus Cristo realmente, uma geração de valentes confiados na palavra de Deus. Mas a palavra tem que ser sim, sim, não, não. E para isso tem que ser como obreiro plantado junto a ribeiros de água, para dar o fruto na estação própria. Irmãos, nós já andamos mencionando aquela frase, né? As igrejas estão se extinguindo. E cada dia que você olha, você vê que realmente as igrejas estão se extinguindo. Começa-se muitas vezes muito bem. Ah, vamos seguir o conselho de Jesus. Ele disse o que? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Esta é a missão da igreja. O que resta para a igreja fazer nessa terra? Pregar o evangelho. Não resta mais nada para a igreja fazer. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Muitos começam muito bem, igual Saul lá no trono, e acabam muito mal, igual Saul lá sobre a sua espada. E hoje, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento bíblico, tanto mais nós detectamos os horrores espirituais que pairam sobre a vida das pessoas, que pairam sobre a sociedade. Enquanto o nosso conhecimento bíblico ele é superficial, nós conseguimos enxergar poucas trevas. Porque se o nosso entendimento é pouco, o descortinamento dos nossos olhos foi pouco. Porque a Bíblia nos joga numa balança e ela diz, João 8,32, né?
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tanto quanto mais eu conheço da verdade, mais eu alcanço libertação em todos os setores da minha vida, até que essa libertação seja realmente plena e Deus possa contar conosco plenamente. Então, muitos começaram muito bem. E hoje, quando nós mergulhamos no profundo conhecimento da Escritura, nós começamos a detectar que muitos já caíram da fé. Já não são mais úteis para o reino de Deus. Então, nós vemos que tanto quanto mais o tempo vai avançando, é necessário nós intensificarmos cada vez mais o estudo bíblico. Fazer as pessoas voltarem à palavra. É a obra de restauração. Nós temos que restaurar vidas, exatamente como o profeta Jeremias, né? A missão dele foi pregar para um povo estranho? Não. A missão dele não foi pregar para um povo estranho. Ficar na porta do templo pregando não era para um povo estranho. É para gente que conhecia a palavra, mas que dela se desviou. Você só entende que uma pessoa se desviou da verdade, mesmo estando de Bíblia na mão, atrás até dos púlpitos, dentro da igreja, e até falando de Jesus, você só entende que aquela pessoa, mesmo assim, é uma desviada, caminho do inferno, mesmo dentro da igreja, se o seu conhecimento bíblico for muito profundo. Senão você vai apenas achar que a pessoa está com uma visãozinha um pouco diferente, uma visãozinha um pouco errada. Não, meu irmão. Quando o conceito é contrário à Bíblia, não é apenas uma visão errada. É um fermento dos fariseus que conduz ao inferno. É necessário descermos às profundezas do conhecimento bíblico. A frase milenar que nós temos repetido para você aqui: leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, porque nesse final dos tempos, a tendência, como está profetizado pelos apóstolos e por Jesus, que se levantem falsos mestres. Não é apenas falso, mas falso mestre. Falso mestre é aquele que ensina. Falso mestre é aquele que tem uma falsa doutrina. Falso mestre é aquele que tem uma linha de raciocínio baseada em alguma coisa, é falsa, mas ele é mestre, ele dá aula naquilo. E por dar aula, o povo perece, diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Mas o Senhor não diz o povo, Ele diz o meu povo. É o meu povo que perece, diz o Senhor. Então, se é o meu povo que está perecendo, significa que era um povo que estava no caminho da verdade, um povo que estava andando com Deus, intimidade com Deus, um povo que tinha o conhecimento de Deus. Agora, esse povo está perecendo. Se está perecendo, o próprio Deus retirou-se deles. Identificar isso nos dias de hoje, e é o que tem mais nos dias de hoje, mas identificar é necessário conhecimento bíblico. Por isso, a Bíblia diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Vou repetir: os escribas perseguiam Jesus, mas o povo admirava Jesus, porque dizia que ele os ensinava como quem tem autoridade. Autoridade é determinação. A autoridade ele tinha porque ele provava por A mais B a eficácia da sua palavra, a realidade dela, e os sinais que acompanham a palavra iam calando a boca de todo mundo, exatamente como nas nossas vidas dia a dia hoje. Alguém pode dizer: não, Deus não é assim, não é assado. Você lança a tua prova, lança o teu desafio, e todos vão ter que dizer: realmente, você estava certo. Porque os sinais seguirão a palavra. Se você tem a palavra verdadeira, fiel, Deus é fiel à sua palavra. Hoje, nós estamos vendo organizações, outrora tão bem, já temos falado nisso, mas é o dia a dia. Igrejas que pregavam realmente o Evangelho, igrejas que eram uma bênção, igrejas que se ouvia a palavra, se ouvia os princípios cristãos. Agora é a cruz santa.
né? Conversava hoje com o irmão. Tocar no manto é o cordão da alma gêmea. O que aconteceu? O que está acontecendo com esse povo? Segundo a Escritura, estão a caminho do inferno. E se estão a caminho do inferno, necessitam de que o Evangelho lhes seja pregado. Mais uma vez, nós queremos, meu irmão, apelar para que você, que é um obreiro da seara de Jesus Cristo, mergulhe na Escritura, receba a autoridade do Espírito Santo, porque é necessário nascer da água e do Espírito. A água é o conhecimento da palavra, o Espírito é a unção, a capacitação, o poder que paira sobre quem tem o conhecimento da palavra. Então você precisa disso para livrar alguns do fogo eterno. Com autoridade, com graça, com unção. Hoje, as pessoas estão muito confusas e pessoas de Bíblia na mão estão considerando homens de Deus aqueles que estão distribuindo o sabonete ungido para lavar a alma. As pessoas esqueceram completamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo já não tem mais nenhum valor. A razão pela qual Cristo foi pregado numa cruz já se perdeu na sociedade, nos conceitos, nas igrejas com suas fachadas. É necessário uma nova geração. É necessário um novo povo, porque as igrejas estão se extinguindo. Para que Jesus Cristo morreu na cruz? Para levar o sabonete ungido para casa e lavar a minha alma. Lavar a alma é muita hipocrisia, são os falsos mestres. São a raça degenerada de que Jesus Cristo profetizou em João 10, de que todos os apóstolos deixam uma finta nas suas cartas sobre isso, e nós, que temos conhecimento da palavra, conhecemos a verdade, sabemos que tem que ser sim, sim, não, não, sabemos que a missão da igreja é tão somente pregar o Evangelho, nós temos uma grande missão. Por isso disse Jesus, os últimos serão os primeiros. É você, meu irmão. Existe aí, uma multidão ao longo dos anos que as suas vidas foi apenas esperar promoções dentro da igreja. Você não espera isso. Você não espera promoção. Você não espera título. Você já aprendeu que o título mais precioso é o título de servo. A promessa, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000, nenhuma praga chegará à tua tenda, é para os servos. Nós estamos vendo vários pastores abatidos, e tem que ser abatido mesmo, porque se tornaram vergonha ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem que ser abatido para diminuir a vergonha. Homens que já não prestam para mais nada, só sabem ir para trás de um púlpito para aparecer, para dizer que são, podem até ser perante os olhos dos cegos, mas aqueles que têm vista, sabe que eles não são. Então, meu irmão, diante de tudo isso que está acontecendo por aí, a nossa posição é exatamente aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Mas como é que eu vou saber o que é sim e o que eu vou saber o que é não? Só conhecendo profundamente Bíblia e tendo a convicção, ler o texto, examinar, pesquisar, entrar no meu quarto, Senhor, revela-me a tua verdade, descortina os meus olhos para compreender as maravilhas da tua lei, faz a minha língua como a pena de um destro escritor, e aí você vai ver o que é a glória de Deus na tua vida. E muitos vão, meu irmão, já falei isso, vou repetir, vão tentar te parar. Quando esses que estão por aí esperando as suas promoções, quando vê que Deus está contando com a sua vida e você não tem título nenhum, você não cumpriu nenhuma carreira eclesiástica, você não foi promovido por ministério, não foi ungido por mãos humanas, e quando eles começarem a ver a glória de Deus na tua vida, vão tentar te questionar. Mas a Escritura diz o quê? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Jeremias, vai lá, prega para o meu povo. Ezequiel, vai lá, prega para o meu povo. Tem mais, Ezequiel, olha,
Se eu te enviasse a um povo de língua estranha, eles te ouviriam. Mas a casa de Israel, o povo que fala a tua língua, o povo que te entende, o povo que te conhece, são obstinados de coração. Eles não vão te dar ouvidos, mas eu estou mandando você pregar para eles. Prega para eles. Mesmo eu sabendo que eles não vão te dar ouvido. São obstinados de coração. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles verão o resultado. Saberão que houve um profeta no meio deles. Isaías, vai pregar para quem, Senhor? Para os gentios? Não, Isaías, prega para o meu povo. Amós, vai pregar para quem, Senhor? Para os ímpios? Não, prega para o meu povo. Que coisa terrível. A história se repete, como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Deus levanta pessoas para pregar para o seu povo que se desviou da verdade. Por quê? Porque para tentar, pelo menos, resgatar uma ninhariazinha, porque senão todos se perdem. É uma coisa fantástica, é uma coisa tremenda. Deus precisa de nós. Nós precisamos realmente ser uma geração de crentes, que hoje você procura por aí, meu irmão. Sinceramente, está difícil de achar crente. Está difícil mesmo. É muito fácil você achar o camarada que pagou R$200 para tocar no manto ungido. O outro que pagou R$300 para tocar no cajado de Arão. É muita pilantragem. É muita hipocrisia. E as pessoas olham para esses homens porque são cegos e os consideram homens de Deus. Mas aquele que conhece a Bíblia os chama de filhos do diabo, servos de Satanás. É necessário conhecer Bíblia para receber a autoridade que esta palavra nos dá. Sem a autoridade dessa palavra, meu irmão, nós não iremos a parte alguma. Deus não contará conosco, porque a obra desses últimos dias não é a obra de evangelização, é a obra de restauração. Sempre que um sinal terrível está para acontecer, nós vemos isso ao longo da história de Israel, Deus levanta alguém para pregar a restauração do seu povo. Aí o povo não se corrige e a tragédia vem. Eram os cativeiros, era a peste, era a fome, era a seca, era um monte de coisa acontecia. Os gafanhotos destruíam as lavouras. Por quê? Porque o povo não dava ouvidos à voz de Deus. E hoje nós estamos vendo os sinais dos tempos, as coisas terríveis destruindo a sociedade, e nós temos entendido que é chegado o final dos tempos. Aliás, Oséias tem uma palavra que diz, né? Depois de 2 dias nos sarará, e ao 3º dia nos dará vida e viveremos diante dele. 3º dia aí é 3º milênio da vida de Cristo. E nós podemos aguardar que deste milênio todos estes sinais não passarão sem que se cumpram. Há muitas coisas que foram ditas por Jesus e profetizadas pelos apóstolos que não passarão deste 3º milênio. Isso fica muito claro. O mundo já está com clamores terríveis. Ninguém mais suporta uma série de coisas. São lágrimas, famílias desfeitas, uma série de horrores. Por quê? Porque a violência, as aberrações, as atrocidades invadiram a sociedade. Ninguém é mais seguro nem dentro da sua casa. As pessoas estão usando aquela frase: sai e não sabe se volta. Só nós sabemos que saímos e que voltamos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. E Ele disse: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então nós estamos seguros, mas não vamos descansar. Temos que resgatar a outros. Então, o que nós precisamos nesses dias? É realmente uma vida, meu irmão, de muita intimidade.
uma vida que o nosso crescimento não seja interrompido. Precisamos de muita vigilância. Muitos, apesar de que Jesus deixou muito claro que a porta do céu ela é estreita e poucos passam por ela. Poucos passam pela porta da salvação. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Se Jesus falou, ninguém vai contrariar. Esse é o contexto da Escritura. Um Deus que não se preocupa em contar com multidão. Isso aí está claro. Nós precisamos ser obreiros de valor nessa seara do Senhor. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Levarmos a sério a nossa oração. Levarmos a sério a nossa caminhada na igreja, levarmos a sério colocar a palavra em prática, levarmos a sério o estudo da palavra. Evangelho é simplesmente isso, atentar para o que está escrito na Bíblia e fazer a sua oração caminhar segundo o que está escrito na Bíblia. É isso, Evangelho é só isso. Você deve ter encontrado por aí um monte de gente que se diz crente, crentes que acreditam que Deus já criou pessoas predestinadas para ir para o inferno. Isso não é crente, é necessário pregar para eles. Crentes que acreditam que o homem pode ungir um objeto e esse objeto libertar ou fazer acontecer. Isso não é crente, isso é idólatra. Nós temos que pregar para eles. E para pregar para eles, que são tão convictos nas suas idolatrias, antes a gente pregava contra a idolatria de olho, boca, nariz pintado. Hoje, meu irmão, a idolatria é outra. Aquela já não faz mais efeito. O problema hoje já é outro, completamente diferente. A idolatria hoje, os patuais antigos foram um pouquinho modificados. Querido, resumo do que estamos querendo falar. É necessário unção de Deus nas nossas vidas. É necessário a autoridade do Espírito Santo. Como Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. As testemunhas de Jesus são aqueles que têm sim, sim, não, não. É isso aí, pau, pau, pedra, pedra. E Jesus falou, o que passa disso é de procedência maligna, é satânico. Nós temos que ser convictos. Enquanto tivermos dúvida, significa que ainda não buscamos a Deus devidamente, não recebemos ainda a revelação. Dia a dia nós temos que estar estudando, buscando, porque vai chegar a hora que vai se cumprir, como diz o Salmo 1, árvore junto a ribeiro para dar o fruto na estação própria. Essa estação própria, queridos, é tremenda, é gloriosa. Essa estação própria é maravilhosa. Claro, essa estação própria, o que vem de pedrada, porque ninguém atira a pedra em árvore que não tenha nada para se derrubar dela. Mas quando os frutos estão realmente aparecendo, aí, meu irmão, te prepara. As pedradas são as palavras contrárias. Não, não é bem assim, não. Não, cada um na sua. Não, Jesus me chamou para pregar o amor. Pregar amor e deixar as pessoas iludidas? Não, Jesus não me chamou para pregar o amor. Jesus me chamou para abrir vista aos cegos. Amém? É isso que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. A obra é completa. Nós não somos chamados para uma coisa só. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho inclui amor, justiça, juízo. O Evangelho inclui um monte de coisa. Esperança, fé, estudo, oração. O Evangelho é pleno. Nós precisamos ser obreiros, como diz 2 Timóteo 2,15. Aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. É aí que nós temos que nos deter. Sem manejar bem a palavra da verdade, teremos muitas dúvidas. Será que é assim? Será que não é assim? Mas depois que o Espírito Santo já falou, olha, é assim mesmo. Ah, meu irmão, aí acabou. Aí você vai em frente que ele vai te honrar. Não volte atrás. Depois que você receber a revelação do Espírito Santo, não volte atrás de jeito nenhum, porque o Senhor certamente será contigo para te livrar das covas, das fornalhas e dos vales da sombra e da morte.
O que Deus tem conosco é restaurar vidas. Vidas daqueles que nunca conheceram, mas principalmente aqueles que pensam que conhecem. Hoje a sociedade está cheia de pessoas que pensam que conhecem Jesus. E servem o Jesus da roupa arrastando no chão, o Jesus que não pode cortar o cabelo, o Jesus que não pode isso, que não pode aquilo, e o conhecimento bíblico, nenhum. Tenha certeza de uma coisa: Deus não está em todas essas denominações chamadas evangélicas que estão na nossa sociedade. Mas para detectar isso, tem que ser como diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Conhecer profundamente, levar a sério Deus, ir para a intimidade. O meu tempo de oração como é que está? O meu tempo de leitura bíblica como é que está? Se estas coisas estiverem falhando, com certeza eu ficarei no meio do caminho. Amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.